Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Ciro. Boa noite. Boa noite, Ciro. Boa Saudades. Noite. Que bom. Quero pedir desculpas porque não estava conseguindo aqui ligar a internet, estava com problema, tive que chamar um técnico e só agora que ele conseguiu consertar. Bom, consertou. Estamos juntos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Vai, Sandra Silva. Sandra Regina, por favor. Que Sandra Silva levantou a mão. Não, na verdade... Sandra Regina, desculpa. Desculpa, Sandra Regina. Tá certo. Oxente, porque a André tá de máscara. Ah, tá no elevador. Tô não, professor. Tô no trabalho. É mesmo. Parabéns, viu? Você é um exemplo. Nos inspira. Então, na verdade, é uma pergunta acerca do autor que a gente que nós estamos estudando, que discute, Venturini, né? Que discute o cuidado de si. A minha pergunta é o seguinte: como objetivar no cotidiano, frente à realidade que estamos vivendo, né? Distanciamento social, governo conservador, ultraconservador, crise financeira, dilemas societários, né, visões, preocupações com o cotidiano para manter a existência, manter a família. Como é que a gente pode objetivar o cuidado de si no cotidiano da nossa existência, frente a esse contexto todo? É algo que o texto me provoca. Eu entendo o conceito de cuidado de si como estando intrínseco às atividades que o ser humano realiza. Então, tem dois tipos de atividade basilares na nossa sociedade. Atividades que são voltadas para fora de nós, né? Todas as atividades que nós desenvolvemos para atender demandas externas, e isso envolve o trabalho assalariado, não é? Elas fortalecem muito mais o cuidado dos outros do que o nosso cuidado, o cuidado de si, o nosso cuidado. Então, eu penso que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade contraditória, é uma sociedade que faz com que... É uma sociedade que nos posiciona em conflitos diariamente nas atividades que nós estamos realizando. Então, nas atividades que nós realizamos, não é? Você olha para essas atividades, observa essas atividades, e essas atividades vão revelar se ali nelas estão presentes o cuidado de si ou estão presentes o cuidado dos outros. Então, professor que só dá aula, ele está cuidando dos outros, da formação dos estudantes, né? Da formação de mão de obra para o mercado de trabalho, né? Basicamente é isso, basicamente, porque, bom, ao fazer isso, ao desenvolver essas atividades, né, para o mercado, para a formação do outro, né, nós estamos nos alienando de nós, né? Nós, entre aspas, estamos compartilhando e socializando tudo aquilo que nós, em determinado momento, nos apropriamos e estamos socializando, né? Então, todas as atividades que nós desenvolvemos para atender demandas externas, sobretudo sem o nosso consentimento, sem estar presente a solidariedade, porque tem muitas coisas, não é, que nós fazemos para os outros e que causam um bem-estar enorme em nós, né? Então
tem determinadas atividades que nós estamos fazendo porque nós desejamos, temos consciência da nossa objetivação nessa realidade, o que está implicado com nossas atividades. Então, eu penso que é um bom critério, uma boa medida para nós observarmos quando é que nós estamos cuidando de nós, é observarmos as nossas atividades. Normalmente, as atividades que nós fazemos contra a nossa vontade, contrariados, né? Muitas vezes até revoltado, porque nós não nos sentimos inteiros, a gente faz contra a nossa vontade. Então, esse tipo de atividade causa uma série de problemas psicológicos, uma série de sintomas, né, que, inclusive, são prejudiciais à nossa saúde. Tem outras atividades, né, que são atividades que nela estão implicados o cuidado de nós. Então, por exemplo, quando eu cozinho para as pessoas que eu amo, que eu quero cozinhar, que eu quero compartilhar os meus sabores, embora eu esteja cozinhando para os outros, eu estou fazendo aquilo que está me proporcionando um bem-estar muito grande, não é? Então, trabalhando para os outros, né? Querendo compartilhar aquilo que eu tenho de bom, né? Que é saber cozinhar, eu também estou cuidando de mim, né? Porque vai gerar um clima de alegria, de confraternização, né? de compartilhar, de conversas. Então, o cuidado tem que ser observado nas atividades. O cuidado que nos aliena é o cuidado dos outros, é a negação do cuidado de si. Aí, nesse sentido, professora Sandra, eu penso que o estudo é um tipo ideal de cuidado de si. Né? O estudo é algo que só beneficia o ser humano, amplia a concepção, desenvolve a autonomia intelectual, encoraja as pessoas para as pessoas poderem conquistar massa crítica para poder se posicionar melhor socialmente, desenvolve a capacidade de se expressar verbal e oralmente. Eu não vejo né, nenhum problema que seja negativo na atividade do estudar. E mesmo quando o estudo é um projeto de vida, quando a gente tem clareza que o estudo é um modo de viver, é uma filosofia de vida, é uma arte de viver, é alguma coisa que desperta as nossas potencialidades, e essas potencialidades podem ser compartilhadas com os estudantes. Então, se eu tenho uma consciência crítica da potência do estudo, né, que Paulo Freire aponta como para Paulo Freire, né? Ele faz a âncora da atividade intelectual, não é? Da socialização dos conteúdos dentro de uma pedagogia libertadora. Nesse processo aí, não é? Nós podemos afirmar categoricamente, sem receio, né, que nós estamos cuidando de nós. Não é? O estudo é algo que só pode ser realizado socialmente. Não se realiza o estudo individualmente, porque para eu estudar, eu tenho que ter livros que alguém escreveu, eu tenho que ter acesso a uma língua que alguém criou, eu tenho que participar de um processo de socialização em escolas que não foi o estudante, o professor que inventou. Então, nós só podemos nos individualizar na atividade do estudo socialmente. Né? Eu tenho que estar bem alimentado, eu tenho que ter tomado café, eu tenho que ter água encanada, eu tenho que ter indústrias gráficas, eu tenho que ter agricultor plantando e colhendo para me abastecer a minha geladeira de alimentação, para eu poder me alimentar quando eu tiver apetite. Então o estudo é algo social. E quem socializa os conhecimentos adquiridos numa perspectiva crítica, comprometido com a formação humana, com o fortalecimento da autonomia intelectual, está contribuindo para as transformações das pessoas e para as transformações da própria sociedade. E é por isso que a universidade é tão perseguida pelas políticas educacionais.
não é? Se nós olharmos criticamente, a gente vai ver que em todo o século XX, a educação está sob controle quase que absoluto do capital. Porque o capital, né, os empresários, para fazerem com que as escolas e as universidades se voltassem para o atendimento deles, desenvolveram 3 políticas de controle basilares, que é a política de formação de professores, a política, o currículo e a avaliação. Quem controla currículo, a avaliação e formação de professores controla todo o sistema educacional e faz as escolas e as universidades funcionarem como agências, não é, desse sistema bancário, que é transferir conhecimento para uma pessoa que é posicionada como receptores de conhecimento. E o mais problemático disso é que, muitas vezes, nós não conseguimos sair dessa estrutura, dessa engrenagem, né? Mesmo sendo freiriano, mesmo sendo críticos, muitas vezes nós nos deparamos com a seguinte questão: sim, eu concordo, mas qual é a alternativa? Essa que é a questão fundamental. Eu acho que uma questão alternativa é esse curso que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um curso altamente qualificado, num alto nível de formação, de dedicação, não é? Esse curso ele está cadastrado no SIGA, mas quem está construindo os conteúdos, quem está propondo os debates, somos nós com os estudantes. Não é? Então, a gente tem autonomia do currículo, tem autonomia da avaliação, e essas atividades que nós estamos desenvolvendo é para contribuir para a formação de escritores, porque nós estamos contribuindo para as pessoas aprenderem para escrever trabalhos acadêmicos, artigos. Então, nós estamos conversando sobre como é possível escrever um artigo, que é sobre o método. Nós poderíamos escolher vários escritores sobre os métodos. Nós escolhemos o Rodrigo Ventura e escolhemos o José Paulo Neto. Nós poderíamos escolher o método da economia de Marx, a gente poderia selecionar Gaudêncio, a gente poderia selecionar a Gatti, não é? A André. Várias pessoas trabalham com essa metodologia, né? Mas nem todas as propostas têm compromisso com o desenvolvimento do escritor, não é? Da escrita como processo de emancipação. Escrever um artigo não é só para publicar. Escrever é uma oportunidade que nós temos de nos emancipar de todo um conjunto de ideias, linguagens que estão territorializadas em cada célula do meu corpo. Então, quando a gente vai escrever um artigo, uma dissertação, uma tese, uma monografia, é uma oportunidade de nós nos refazermos, não é? A nossa interioridade, a nossa personalidade, os nossos sentimentos, a pessoa que nós somos. Então, quando a gente escreve um artigo, nós temos a possibilidade de nós nos refazermos. Então, é por isso que eu penso que o estudo é uma categoria que é muito pouco estudada, no sentido de encarar o estudo como objeto de investigação e elegendo o estudo como objeto de investigação, nós temos que saber, então, como os professores estudam, como os alunos estudam, qual o método que eles utilizam quando eles estudam, qual é o efeito desse estudo na vida deles, no corpo deles, na vida deles, nos sentimentos deles, né? E em que o estudo contribui para eles afirmarem a sua autoridade, o seu intelecto, se o estudo contribui para eles se emanciparem ou eles simplesmente acham que o estudo é uma coisa indiferente, que não contribui com nada. Enfim, o estudo eleito como uma categoria de análise abre um campo de pesquisa muito significativo.
e permite com que nós reinventemos uma série de questões que até então não eram colocadas. Por exemplo, a gente tem uma uma linha de pesquisa consolidada que é a política de educação. Quando a gente fala em política de educação, normalmente a gente está fazendo referência às políticas de governo, às políticas de Estado. Mas existe também as políticas de si, que estão comprometidas com a liberdade de si, com o governo de si. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma política de si, não é? É um investimento que nós estamos fazendo em nós mesmos. É um compromisso que nós assumimos conosco, de 9 às 21, toda quarta-feira, nós nos oportunizarmos a liberdade para a gente conviver uma aventura, não é? Do que significa de pensar qual é o efeito do estudo e da pesquisa nas nossas vidas. Então, o cuidado de si é uma atividade terapêutica, faz bem à alma. Faz bem à alma, é uma atividade de acordo com Epicuro, o cuidado de si, ele tem uma relação muito forte com o fortalecimento do governo de si. O que é o governo de si? É a capacidade de você decidir sobre o destino da sua vida. Se você decide sobre o destino da sua vida, sobre quais as atividades que você vai fazer hoje, agora, então você é livre, você fortalece o governo de si. Se você não tem essa condição, significa que você vai ter que conquistar. Então, o cuidado de si é uma categoria que traz à tona uma outra ideia, uma outra forma de política, que é a política de si, que é organizar a vida na cidade. Então, em vez de pensar nas democracias representativas e nos paradigmas burgueses, né, de organização política da sociedade, a gente tem uma outra política que é para fortalecer o indivíduo na sua liberdade. Então, a categoria cuidado de si é uma categoria que está em construção, não está uma coisa fechada, né? Está em construção. Tem algumas pessoas, sobretudo, que estudam Foucault, que estão estudando muito isso, mesmo porque a primeira parte do livro, A Hermenêutica do Sujeito, é só sobre isso, né? E tem um livro em espanhol que eu posso compartilhar com vocês, que está em PDF, que é As Tecnologias de Si, As Tecnologias do Eu. É um livro inteiro, que só tem em espanhol, tem em PDF, eu posso compartilhar. E são livros que vão tratar exatamente do cuidado de si. Qual é a questão? A questão é essa pergunta que você está falando, que você está me fazendo. Como é que nós podemos pensar isso no nosso cotidiano, dado que nós estamos vivendo uma conjuntura de epidemia, onde que a pedagogia bancária está hegemonizando as aulas virtuais, né? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu penso que a leitura imanente pode contribuir para isso. Agora, só pode contribuir se as pessoas se comprometerem usar o método da leitura imanente, porque também, se não usar os 4 momentos para estudar, então a leitura imanente não contribui com a formação de si, né? A leitura imanente não passa de uma proposta metodológica que não sai dos livros. Então, a questão é a gente dar vida, não é, nos processos sociais emancipadores. Paulo Freire contribuiu muito com a perspectiva do cuidado de si, quando ele questiona os intelectuais no sentido deles não valorizarem a fala dos estudantes, não é? Os sentimentos dos estudantes, as vozes dos estudantes. Mas para que nós valorizemos as vozes dos estudantes, os estudantes têm que falar. E para os estudantes falar, de processo de formação que a gente tem que intervir. Eu penso que esse curso, não é, para as pessoas que tiverem a coragem, a força, não é, e o acalento, a alegria de ficar até o final, as pessoas vão sair transformadas desse curso. Ninguém que concluir esse curso
vai sair da mesma maneira que entrou. Isso daí, para mim, é claro. Isso para mim, é uma coisa que só vivendo para ver. E, no entanto, a gente está aqui, não é, virtualmente. Então, eu estou muito feliz, né, porque, por exemplo, eu já recebi um material de Francisca que eu já estou lendo e eu vou enviar para ela com todos os meus comentários. Já tenho uma possibilidade de sentar com a Geisa para a gente discutir, fazer a leitura imanente para ela ver como é que se faz a leitura imanente, né? Então, pessoas de polos diferentes, uma de Maranhão e outro de Alagoas. Então, eu acho que as pessoas que estão fazendo o curso têm que tomar iniciativa também, né? Não, nós não precisamos nos encontrar só na quarta-feira de 19 às 21. Se quiserem encontrar um outro horário, é só enviar uma mensagem lá para o grupo de pesquisa, para o grupo lá para o Fábio, né? E aí Fábio vai dizer, a gente, na hora que as pessoas quiserem conversar, tirarem dúvidas, né? A gente também aprofunda. Então, isso é uma forma de cuidado de si. Eu acho, sabe, professora Sandra, que essa disposição que você tem, que Elione tem, que Fábio tem, que eu tenho, isso é transformador e arrebatador. Essa nossa boa vontade, esse nosso compromisso, essa nossa garra pela formação humana é uma coisa que contagia, é uma coisa que faz efeitos. Só que isso, como toda fruta, não é? Ela tem que ter um tempo para amadurecer. Primeiro a gente planta, para depois a gente colher. Então tem que ter um pouco de paciência. Mas eu tenho certeza que, na medida do possível, as pessoas vão sentir a força do cuidado de si, que está na nossa prática, né? Esse curso é uma forma de cuidar das pessoas, de trazer as pessoas para a vida, porque na nossa concepção, né, a formação ela está comprometida com a vida, com a existência humana das pessoas. O estudo, a formação é uma atividade humana sensível, que mexe com os nossos sentidos. A palavra tem poder porque ela mexe com os nossos sentidos, incomoda a gente, tira a gente da zona do conforto. Né? Desde que a gente se proponha a falar a verdade, né, e ser sincero. Então, tudo isso vem junto com a nossa fala, com a nossa exposição, a forma como nós trabalhamos com os conteúdos. Então, tudo isso tem uma implicação, não é? Sistemática e produz um efeito coletivo e social. Então, eu penso que, na atual conjuntura, é muito difícil a gente aprofundar a formação fundada no cuidado de si, mas não é impossível. A gente só tem que encontrar, nós só temos que ir trabalhando, dando tempo ao tempo, tendo paciência, não é que vocês vão sentir o cuidado de si. Por exemplo, quando a professora Sandra leu o texto do Rodrigo Ventura e faz essa pergunta, não existe maior exemplo do cuidado de si do que a pergunta. Né? Quer dizer, tirou um tempo da vida para sentar, para estudar, para se apropriar do conteúdo. Né? Então, eu acho que é isso. Aos poucos, na medida do possível, na medida do tempo de cada um, as pessoas vão se engajando, né? E vão assimilando discursos, falas, categorias, conceitos que vão desterritorializando toda uma referência cultural que até então dominava a mente dela, vai desterritorializando essa linguagem e vai assimilando uma outra linguagem que vai revelando para ela uma outra forma de ver a educação, de ver o estudo, de ver a pesquisa. Então, isso é muito importante, quer dizer, todos nós, o curso, o objetivo é que todos nós escrevamos um artigo. Né? Para escrever um artigo, a gente tem que ler uma referência bibliográfica, logo tem que fazer uma pesquisa. Então, o que nós podemos concluir dos nossos encontros até hoje é que a pesquisa tem um comprometimento com a formação coletiva e com a formação de cada um de nós. Então, veja, só o fato
de preparar um conjunto de referência bibliográfica, de ler assiduamente essa referência. Quer dizer, vocês já estão provocando um efeito em mim, não é? Isso daqui, ó, é a leitura imanente que eu fiz aqui do Ricardo Ventura, entendeu? Que eu já comecei a digitar e daqui a pouco eu vou enviar para vocês, para todo mundo ver como é que faz diálogo crítico, como é que faz a interpretação compreensiva. Então, o que é isso aqui? Isso é o efeito que vocês estão causando em mim. Porque se vocês não existissem, eu não estaria fazendo aqui. Veja como é que o estudo é uma questão coletiva e uma questão social. Eu só estou fazendo isso aqui porque vocês existem na minha vida. Vocês se inscreveram, então vocês já estão provocando um bem em mim. Né? Vocês estão ampliando os meus horizontes, o meu domínio sobre esses conteúdos. Estão permitindo que eu reveja a minha capacidade de fazer leitura imanente, de ver outros detalhes que até então não existia. O que é isso, senão uma forma de cuidar de mim? Quer dizer, vocês estão cuidando de mim. Eu cuido de vocês e nós, cada um, cuidamos um do outro. Isso é uma coisa muito... Isso é que eu entendo que é esperançar o mundo, não é? Que é fazer a liga, uma liga de vínculo social comprometido com a formação humana. E veja, cada um está na sua casa, cada um está no seu lar. E, no entanto, nós estamos juntos. Nós estamos juntos, minha gente. Na pandemia, não é? Então, são 27 pessoas que está presente hoje. Então, nós estamos juntos, fazendo efeito um no outro, nos olhando, mesmo mediado por essa tela aqui. Mas eu estou vendo aqui Elione claramente, a Luz claramente, o Bruno, o Tiago, o André, não é? A Francisca, de vez em quando aparece, muda. Então, nós estamos fazendo alguma coisa pelo mundo, por nós e pela educação do Brasil, do mundo. Nós estamos fazendo efeito. Nós podíamos estar diante da televisão, vendo jornal, novela, ou fazendo alguma coisa, não é? Mas nós estamos aqui, não é? Como guerreiro, lutando para a gente se formar, para a gente se qualificar, para a gente se fazer um ser humano melhor. Isso está relacionado com o estudo. O problema é que os professores, há muito tempo, deixaram de estudar, porque não tem tempo de estudar. Nem Marx tinha tempo de estudar. Marx reclama no livro, né, na introdução à crítica da economia política, que ele só foi retomar a economia política depois de 10, 15 anos, porque ele teve que se preocupar em se profissionalizar. Então, a vida é isso. A vida é uma luta. E nós não podemos abrir mão de, nessa luta, não é, cuidar da gente. E uma forma de nós cuidarmos de nós é através da formação humana. Não é? Fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Não é? Se comprometendo um com os outros, com as leituras, com os questionamentos, enfim. Não é? Então, Sandra, o que eu tenho para falar para você sobre o cuidado de si é isso. O cuidado de si está imanente, está intrínseco nas atividades. É nas atividades que nós cuidamos de nós. Não é só pensar... É o seguinte, eu aprendi isso com os estoicos, não é? Para Sêneca, estoico não é quem conhece e leu os livros que os estoicos escreveram. Estoico é aquele que vive como estoico, entende? Ou seja, freiriano não é aqueles que decoraram e fazem tese sobre Paulo Freire, são aqueles que vivem como Paulo Freire. Marxista não é aquele que sabe o que é materialismo histórico, dialético, que tem toda aquela coisa decorada, não. Não, marxista é quem vive como Marx. Cristão é quem vive como Cristo, né? Então, o modo de ser é quem nos revela. Então, o cuidado de si está aí, está no modo de viver, no modo de ser.
não é? Então, assim, eu fico muito feliz assim quando eu vejo Elione e Sandra estudando lá, organizando as disciplinas delas. Então, aquilo elas não sabem, né? E eu também nunca disse, mas eu vou dizer agora. Aquilo ali é a materialização ou a exteriorização de como uma cuida da outra, mediado pela linguagem, mediado pelo compromisso da formação. É uma cuidando da outra. E assim a gente cuida nós cuidamos dos nossos maridos, cuidamos das nossas esposas, cuidamos dos nossos amigos, do nosso. Assim nós vivemos. Então, o cuidado de si não é só uma categoria abstrata, né? Não é só um conceito de psicologia social, ou de psicanálise, ou de filosofia. Não. Né? Em última instância, o cuidado de si é um trabalho de si em si por si, de acordo com Pierre Hadot. Então, se a gente quiser fazer alusão a Marx, o cuidado de si é o trabalho humano sensível. É o trabalho que desenvolve a capacidade sensível, cognitiva, né? A percepção. Então, assim, tem muitos pensadores e muitos teóricos, muitos filósofos que trabalham com esse cuidado, com esse conceito, com essa categoria, cuidado de si, sem saber até que estão trabalhando com elas, com essa categoria. Né? E a gente se espanta quando ela vem à tona. Né? Então, é isso, Sandra. Não sei se eu fui claro, se melhorou ou piorou. Então, Ciro, eu quero agradecer, né? E só queria fazer um registro, na verdade, que entendi, e penso que você mencionou a história da Elione, né? Eu queria dizer que nesse período de pandemia tem sido muito tenso para todos nós, né? E o que tem me alimentado nesse princípio educativo do trabalho, que não só trabalhar para dar conta das tarefas, tem sido conviver no cotidiano com esse desafio, com tudo isso, né? É um momento de muita tensão, de estresse. Eu nunca tive tão estressada, eu já sou uma pessoa acelerada, né? Mas, assim, eu tenho sido cuidada, né, por Elione, por Bruno, por Geisa, por Jailson, por Vanessa, e os monitores da nossa disciplina, que têm ajudado muito a gente não desanimar, porque está muito pesado. E eu penso que não é uma realidade particular de Sandra, é uma realidade de todo mundo aí, né? Andréa, Silvia, Tiago, todos nós, porque não está fácil para ninguém. Eu não encontro uma pessoa que diga que está bem, né? Todo mundo está numa situação, todo mundo está com alguma questão. Impressionante. E realmente esse espaço aqui tem sido um espaço de cuidado, né? De ver pessoas, né? De ver tanta gente. Né, eu vi aqui o Fabiano, né, de Santa Catarina, Denis daqui pertinho, Tiago, né, Francisca, a Andréa, que é de Valadares, hoje ela não pôde estar, e se ela disse, olha, vou estar trabalhando, todo mundo trabalhando, muito, vou estar trabalhando à noite, e não vou poder continuar, mas eu vou estar nas leituras, não vou poder continuar essas 2 semanas, mas na outra eu quero estar. Então, são essas coisas, sabe, que alimentam a gente. E desculpe me alongar. Obrigada. Não, você é brilhante. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Elione. Professora Elione levantou a mão. Obrigada, Fábio. Na verdade, eu queria deixar bem claro, assim, que quando a gente tem a consciência, né, de que o cuidado de si está na compreensão e no necessário carinho, a gente sabe que qualquer curso, o currículo dele é feito a várias mãos, a várias mentes, a vários corações, né? Então, o cuidado de si, do meu ponto de vista, para além dos campos teóricos e conceituais, né, é essa mão, que é uma mão que não é uma mão única, né? É uma mão que tem vários detritozinhos, né, que se encontram e que tentam se compreender, né? Claro que nesse longo percurso, há sempre que se considerar a história, né? Não há como você pensar no cuidado de si sem você pensar também no seu campo de memória. Eu penso que a gente está tendo um espaço privilegiado, uma construção de território do cuidado de si, muito elaborado, né?
e eu já quero deixar bem claro aqui, né, o quanto eu tenho aqui aprendido com o professor Ciro, né? Tem sido muito benigno. Isso também está no cuidar de si. É isso. Aprendamos a cuidar, né? A cuidar no campo do estudo. Muito grata. Tem mais alguém? Eu não estou vendo mais mãozinha, não, porque às vezes eu não consigo ver todo mundo aqui na tela. Não tem ninguém na fila aqui, não. Está liberado. Pronto. Olha, hoje, especificamente, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre os textos, não é, do José Paulo Neto, não é, e desse outro educador aqui, que é o Tomás da Silva, Tadeu da Silva, Tomás Tadeu da Silva, né? Eu penso que esses dois textos eles foram sugeridos para a leitura, não é? Foram sugeridos para a leitura porque eles apresentam propostas completamente diferentes, não é? A proposta do Tomás da Silva, que é uma proposta pós-estruturalista, não é? O texto lá da página 11 até a página 17 sobre o currículo, né? Ele vai se desprender das perspectivas modernas, não é? Em que colocam essa polaridade entre sujeito e objeto, que, no fundo, está relacionado a um problema entre o homem e a natureza, não é? E a necessidade da existência. E o conhecimento entra aí, não é, como necessário à existência humana. Então, se é necessário o conhecimento para o ser humano existir, então nós não temos outra alternativa a não ser conhecer mais profundamente a natureza. Então, a partir desse posicionamento é que emerge, né, no Ocidente, né, de uma maneira muito mais forte do que a antiguidade clássica, esse campo epistemológico em que situam esses dois entes, né? O sujeito cognoscente e a coisa em si, a natureza, o mundo, o objeto, né? Então, sujeito e objeto, eles aparecem numa perspectiva ontológica a partir da própria condição humana, né? A partir das próprias carências humanas, né? O ser humano não é autossuficiente. Para ele existir, ele precisa do mundo, né? Ele precisa das outras pessoas, e além de precisar do mundo e das outras pessoas, algo é fundamental para ele existir no mundo. E esse algo não é nada mais do que o conhecimento, né? E o conhecimento não é conhecimento apenas filosófico. São todos os conhecimentos possíveis, inclusive os conhecimentos, ou, se vocês quiserem, os saberes religiosos. Então, a ciência, né, como desdobramento da filosofia, né, é um campo do conhecimento que vai se singularizar com essa preocupação, né? Mesmo porque, se a gente pegar a metafísica de Aristóteles, nós vamos encontrar o lugar do conhecimento relacionado com a liberdade humana. Então, o que permite o ser humano filosofar, na perspectiva de Aristóteles, né, é ele se tornar independente das carências e das necessidades. Consequentemente, ele precisa produzir um excedente econômico. Ele precisa desenvolver forças produtivas, instrumentos de trabalho, meios de produção, tecnologias e inovações
formas de gerir e administrar, né, tudo isso aí, para ele conseguir tempo livre no qual ele vai desenvolver todas as potencialidades culturais. Então, não é possível nós estudarmos se nós não formos livres. Quem não tem tempo livre não tem como estudar. Bom, isso é, para mim, a luta que vai demarcar toda a sociedade moderna, né? E todos os projetos de sociedade, né? O projeto anarquista, o projeto socialista, o projeto comunista e o projeto capitalista vão ter esse problema como foco, né? A modernidade, né? Com o iluminismo, com o renascimento, apontando o projeto de emancipação humana, né, na ciência, no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento das novas tecnologias, nas descobertas, né, do mundo que o ser humano ignora, para que, com essas descobertas, ele consiga diminuir o tempo de esforço, o tempo de trabalho, para ele poder desenvolver as potencialidades humanas, as potencialidades culturais, de tal maneira que nos manuscritos econômicos filosóficos, na questão judaica, né, na crítica que Marx faz a Proudhon, aos socialistas franceses, em todas essas críticas, em todas essas concepções, em todas essas críticas, em todas essas obras, o que Marx vai chamar a atenção, concordando com Epicuro, concordando com Aristóteles, concordando com os estoicos, concordando com os cínicos são os filósofos que mais radicalizaram nisso, né? Os cínicos, para eles poderem viver livremente, eles abriam mão, inclusive, de morar em casas, né? Eles inventaram o que hoje nós entendemos por ciganos, ou então, se vocês quiserem, por mendigos, né? Porque eles não tinham casa, não tinham bens, e eles se alimentavam, não é, pela caridade das outras pessoas que nas praças públicas compartilhavam com ele das sabedorias que eles adquiriam estudando o dia inteiro. Então, todas essas escolas de pensamento, né, todas essas escolas filosóficas, elas vão apontar, elas vão, de uma certa maneira, enfatizar que nós somos livres na filosofia, nós somos livres na cultura, nós somos felizes quando nós desenvolvemos trabalhos artesanais em que nós trabalhamos as coisas, e nas coisas nas quais nós trabalhamos, nós nos trabalhamos concomitantemente, nós nos fazemos e nós nos realizamos. E, para isso, eu preciso de tempo livre. Não é? Então, veja, esse é o problema que o iluminismo, o renascimento, não é? O século XIX, né, apresenta para a humanidade um projeto, né, de emancipação humana, ou seja, com a indústria, com a ciência, nós vamos reduzir o nível de trabalho de uma forma tão significativa que nós vamos inventar uma outra civilização que nós ainda não sabemos qual é. Mas, não é, a escravidão ao trabalho vai diminuir para uma população gigantesca, ou para todas as populações existentes na face da Terra. Então, esse é o projeto, né, que o pensamento ocidental, apoiado na releitura dos gregos, vão apresentar com os grandes pensadores, Kant, Galileu e uma série de outros pensadores. Né? Kant tem um artigo muito interessante sobre a Ilustração, onde ele fala na maioridade, né, intelectual e na minoridade intelectual. O quanto o estudo faz a diferença na existência do ser humano. E era um pensador, entre aspas, conservador, né? Entre aspas. Então, é isso que eu penso que é importante frisar, né?
frisar nesses dois textos de José Paulo Neto e no texto do Tomás Tadeu da Silva, né? Ambos estão nessa epísteme, né? Nesse campo de conhecimento, e ambos apresentam proposta de conhecimentos completamente diferentes. Para o Tomás Tadeu da Silva, né, não há o que descobrir, porque não há verdade, não há realidade, não há objeto. Isso e ele estuda currículo, né? E ele vai estudar. Então, é uma outra modalidade, é um outro padrão de pensamento e de investigação, né? É um pensamento que vai discordar da hipótese de nós investirmos na teoria, né? Bom, se eu não vou investir na teoria, o que resta? Diz Tadeu da Silva, resta o discurso. Então eu só vou fazer análise do discurso, porque aí, né, como não existe realidade, como a teoria não contribui para eu transformar o mundo, se eu estou numa perspectiva pós-estruturalista, pós-ciência, pós-verdade, se tudo isso implodiu, não é? Tudo isso não existe mais, está fora do meu campo de percepção e de pesquisa, o que é que eu vou pesquisar? Bom, então, o Tomás Tadeu da Silva sugere que nós pesquisemos questões que as pesquisas não sejam nada mais do que problematizações, já que não existe realidade, né? Então, esses dois textos são muito interessantes de vocês lerem juntos, porque são duas propostas diferentes de como nós podemos investigar, não é? A perspectiva de Tomás Tadeu da Silva, que analisa o currículo, está apoiado nas teorias de Foucault, está apoiado nas teorias de Hall, está apoiado na teoria de Derrida, de Deleuze, Guattari e todos os pós-modernos como Lyotard. E a perspectiva de José Paulo Neto está apoiado em Lukács, está apoiado em Gramsci, está apoiado em Marx, está apoiado em Durkheim, está apoiado numa série de pensadores e rejeita Boaventura Souza Santos, que ele considera também como um pensador pós-estruturalista, ou então, se vocês quiserem, um pensador pós-moderno. Então, o encontro de hoje, eu queria ressaltar, não é, que existe que o mundo da ciência é um campo de lutas, e Bourdieu vai dizer, é um campo de luta sangrento, não é? Então, além de nós compreendermos o pensamento moderno, as diferentes escolas de pensamento, né? Além de nós entendermos a importância da ciência, nós temos que ficar atentos para as diferenças das interpretações e das leituras que existem sobre a ciência. Nós temos que conhecer essas diferenças. Não é possível, num curso como esse, que o propósito é a gente aprender a elaborar trabalho acadêmico, artigo, tese, dissertação, enfim, fazer um artigo no final do curso, nós não termos consciência desse conflito que existe no mundo da academia, no mundo intelectual, que é um mundo, né? É um mundo. Não é uma coisa, é um mundo, né? Envolve populações inteiras, populações de estudantes que estão na graduação, que estão na pós-graduação, que estão lecionando, né? Um mundo, é uma população inteira, né? E nós temos que ter consciência, então, desses conflitos e dessas polêmicas. Além disso, e não é só isso, não é? Dentro dos próprios campos de investigação, do pós-estruturalismo, por exemplo, e do marxismo, por exemplo, existem diferenças significativas. Existe, por exemplo, uma leitura de Lukács, que é uma leitura bipolar, né? É uma leitura bipolar, que diferencia de uma maneira radical a objetividade da subjetividade, né? E diz, né, que o pensamento de Marx, o pensamento de Lukács,
faz uma opção pela objetividade em detrimento da subjetividade. É como se a vontade, as paixões não existissem no campo do conhecimento. É como se os afetos não fossem importantes, não interferissem, não é? Então, ao contrário de trabalhar como eu penso que é mais razoável, a dialética da subjetividade e da objetividade, como a objetividade provoca a subjetividade e como a subjetividade provoca a objetividade, ou então algo que eu venho trabalhando com mais intensidade. Qual é a objetividade da subjetividade? A subjetividade tem uma objetividade também. A subjetividade se objetiva. Então, se objetiva, ela tem objetividade. O que explica, não é, a objetividade da subjetividade? E aí, não é, o Lukács, no capítulo 4 do Trabalho, ele vai fazer menção em algo que eu acho absolutamente importante para o campo da educação. Ele vai falar na dialética do trabalho que, aderindo a essa perspectiva, eu chamo de dialética do trabalho pedagógico. Ou seja, naquilo que nós fazemos, e naquilo que nós fazemos, nós cuidamos de nós, existe uma dialética que nós não controlamos e nem podemos controlar. Nós só podemos ter consciência. Mas basta que nós trabalhemos que há um dinamismo, né? Aquilo que Mesário chama de sócio-metabólico, há alguma coisa intrínseca à atividade humana sensível, ou, se vocês quiserem, no trabalho, que é desencadeado e provoca acontecimentos sociais e acontecimentos individuais, né? Essa dinâmica é composta por 3 elementos, que é a teleologia, os nexos causais e a elaboração dos meios. Ou seja, quando eu estou dando aula, ou quando eu estou fazendo um planejamento de ensino, quando eu estou estudando um texto, concomitantemente ao estudo, se desenvolve uma dialética que eu faço uma reflexão que precede a ação. Eu tenho que entender minimamente aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou estudando, aqueles conteúdos que eu estou compartilhando, que eu estou socializando, e eu tenho que elaborar mnemônicos, sínteses, resumos, né? Desenhos para eu sintetizar o que eu estou compreendendo para compartilhar. Então, eu tenho que elaborar, né, determinadas formas de expor o conteúdo para que todas as pessoas consigam interpretar, questionar, problematizar, porque senão, não é, o processo de emancipação, que é intrínseco à formação, acaba se obstaculizando e acaba sendo travado. E aí eu não tenho mais, então, um processo de emancipação na educação, mas eu tenho um processo de reprodução do mesmo, ou a reprodução da dominação, da relação da pedagogia bancária. Então tem uma coisa, não é, que está intrínseca ao nosso corpo, em cada um de vocês, não é, que revela a objetividade da subjetividade e que nós temos que estar atentos também. Isso não é alguma coisa que tenha que ficar, que tenha que ser secundarizado, né? É algo também que deve ser investigado, analisado, colocado em questão, porque, na verdade, trata-se da nossa vida, trata-se da nossa intimidade, né? Trata-se muito mais do que está além da publicação de um artigo, que é a nossa própria vida enquanto estudioso, enquanto pesquisador. Ou seja, não é mais possível a gente escrever um artigo, fazer uma tese e fazer uma dissertação sem nós não nos perguntarmos qual é o efeito que isso está provocando na minha sensibilidade. Em que medida isso está me tornando mais capaz, mais crítico, mais senhor de mim? Em que isso está contribuindo para a minha existência? A gente tem que se perguntar isso, né? Essa pergunta é uma pergunta que
faz aparecer com força a problemática da subjetividade, né? que é a relação de mim para comigo, a realização daquilo que eu estou fazendo comigo mesmo. Aquilo que eu faço tem implicação na minha existência, e o que tem implicação na minha existência está relacionado com a minha subjetividade, né? Então, isso é o que o Foucault chama, né, de sujeito de si, no livro da hermenêutica do sujeito, né? Para o Foucault, existem dois tipos de sujeito. O sujeito assujeitado, né, que se sujeita às regras, às normas, que não tem autonomia, né? Um sujeito burocratizado que só atende àquilo que é norma, aquilo que é exigido pelas normas, pelas regras, e assim sucessivamente. É o sujeito, né, que vai fortalecer a servidão voluntária, né? E tem um outro tipo de sujeito que Foucault vai chamar, que é o sujeito de si, que é responsável, que se faz responsável pela sua própria vida, porque todos nós, vocês, são responsáveis pela vida de vocês. E vocês têm que se perguntar o que é que vocês estão fazendo com a vida de vocês. O que é que faz bem a vocês? O que faz bem a nós? E a gente lutar por aquilo que faz bem a nós, porque nós só temos uma vida, nós não temos 2, 3, 4 vidas, a gente só tem uma. E a gente tem que valorizar a vida que nós temos aqui na Terra, hoje, agora. Então, essa problemática da ciência, que coloca essas duas figuras do sujeito e do objeto, né, é uma coisa que está intrínseca à ontologia do próprio ser social. O ser social, para ele existir, ele precisa do mundo, e ele precisa dos outros seres humanos. Então, eu me faço eu aos olhos dos outros e às condições da minha existência. É assim que eu faço o meu eu. O meu eu não é feito no meu cérebro, mas na minha convivência e nas relações que eu realizo com os outros no mundo. É assim que eu me realizo, socialmente, não é? Só que tem um problema, não é? Só que isso daí tem um problema que eu queria conversar com vocês, que não aparece nem no José Paulo Neto, e aí eu tenho vários questionamentos ao texto de José Paulo Neto, que ele não responde uma série de questões, e também ao texto do Tomás Tadeu da Silva, não é? Ele também não responde algumas questões que me parece fundamental para nós, para mim, para vocês, que estamos fazendo dissertações, que estamos fazendo tese, e que nós estamos nesse curso aqui para aprender como se faz artigo, como a gente pode se inserir no mundo acadêmico de tal maneira que essa inserção nos proporcione prazer, alegria, emancipação, fortaleça a nossa autonomia intelectual. Como nós podemos fazer isso? Essa que é a pergunta, né? Não é só ficar numa pergunta externa, se prendendo a normas e regras e não repensar a nossa existência, que nós temos condições de fazer isso, a partir de hoje, a partir desse curso, a partir de agora. Então, a questão que não aparece nem em José Paulo Neto, né? Não que eles, não mereçam ser criticados por isso não aparecer, mas é porque isso que eu estou querendo conversar com vocês é fundamental para que vocês tenham sucesso na dissertação de vocês, no doutorado e no artigo que vocês vão fazer. O que se trata, eu estou falando da personificação das formas sociais, né? Eu estou falando de um processo de sociabilidade que só nós podemos fazer. Ninguém pode fazer por nós. O que eu estou dizendo para vocês é que quando eu estudo, quando eu me posiciono como investigador, não é? Então, isso me coloca um problema. Qual é o problema? Qual é a exigência? Qual é o pressuposto? É que eu vou personificar uma forma social. Então, veja, o que eu estou falando é o seguinte: não existe o indivíduo. O indivíduo não existe, é uma abstração. Não se pode falar em indivíduo.
Porque o indivíduo não existe. Na realidade, não existe o indivíduo. O indivíduo é uma palavra que só existe em abstração. Não existe concretamente. Bom, então, Ciro, o que é que existe concretamente? Existem as pessoas que se relacionam com outras pessoas mediados por formas sociais. Sim, Ciro, dê exemplo. Mãe é uma pessoa, não é? Mãe é uma pessoa que personificou a forma social mãe. Mãe é uma forma social de uma cultura específica. A mesma coisa pai. A mesma coisa filho. Então, para nós existirmos numa família patriarcal, né? Numa família monogâmica, ela tem uma estrutura, pai, mãe, filho. Então, dentro dessa estrutura, para eu existir como pessoa, eu não existo como indivíduo, eu tenho que personificar essa forma social pai, mãe e filho. Na medida que eu personifico essa forma social, sem eu perceber e sem dar conta, eu sou assujeitado dentro de uma hierarquia de poder, que tem um regime de verdade, que tem atribuições, responsabilidade, tem um lugar. Então, o filho tem um lugar na família, o pai tem um lugar na família, a mãe tem um lugar na família. E esse lugar é territorial, ou seja, existe em tantas famílias monogâmicas, patriarcais, quanto existam no planeta. Se eu tenho essa forma social, essa forma de organização social, de eu me inserir na sociedade a partir da família, dentro dessa estrutura, então eu tenho que personificar essa forma social. Sim, mas isso não acontece só na família. Acontece também na organização do trabalho. Na organização do trabalho, eu tenho que personificar a forma social técnico, a forma social administrador, a forma social auxiliar de serviço. Tudo isso são formas sociais. E todas as vezes que eu personifico essa forma social, eu passo a ser dominado pelo capital. Por quê? Porque essas formas sociais é que fazem com que a sociedade capitalista ela seja dinamizada. Então, aquilo que Mesaro chama de processo sociometabólico do capital, é isso aí que eu estou falando aí. Então, esse processo de reprodução sociometabólico, quem faz o metabolismo, né, é isso que é a personificação da forma social. E nós não podemos evitar isso. Nós não podemos evitar isso. Agora, nós podemos problematizar isso. Nós podemos questionar isso. A gente pode perguntar que mãe que eu quero ser, que pai que eu quero ser, que filho que eu quero ser, que professor que eu quero ser, que estudante que eu quero ser, que pesquisador que eu quero ser. Nós podemos nos fazer essa pergunta e nós podemos reinventar essas formas sociais numa outra perspectiva, ao contrário de fortalecer o sujeito assujeitado, fortalecer o sujeito de si. E nós só podemos fazer isso no modo de viver, no modo de ser, ou seja, nas atividades que nós ocupamos na nossa sociedade. Então, veja só, não é a única forma, não, Ciro, não vai assim, não, que você se lasca. Uma das possibilidades, então, de nós sairmos dessa bipolaridade, sujeito-objeto, objetividade-subjetividade, da gente sair dessa bipolaridade, dessa dualidade, não é? Por quê? Porque essa dualidade, esse sistema de linguagem binária, fortalece a dominação, não é, dentro da hierarquia que foi inventado com a modernidade. Então, eu penso que a pesquisa e o estudo, não é, o método da leitura imanente, a perspectiva crítica da forma como a gente viu no José Paulo Neto, né? A crítica no sentido de Marx, né? No sentido da crítica literária e, né, no sentido da crítica pós-estruturalista, ficar criticando o discurso dos outros. Veja só, não é? E aí, não é, eu entro mais efetivamente, não é, no conteúdo do nosso curso aqui,
com a professora Elione e com a professora Sandra, né? Estabelecendo um diálogo mais direto com os conteúdos com os quais elas vão trabalhar e eu também. Então, é o seguinte, veja, uma pesquisa, a elaboração de um artigo, vocês têm que ter clareza e consciência disso, implica em uma série de movimentos e uma série de atividades. Uma atividade é o levantamento bibliográfico e a revisão bibliográfica. Então, a leitura imanente ajuda muito, 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 muito a fazer revisão bibliográfica. Elaboração e fundamentação metodológica. Ajuda nisso. Então, quem aprende a fazer leitura imanente não tem problema de escrita, porque vai ter conteúdo a dar com pau. Vai ter que tirar, não vai ter que colocar, não vai ficar desesperado. Então, assim, um texto de uma folha como a Estética da Existência, eu escrevi mais de 30. Eu vou digitar, vou enviar para vocês. Então, a leitura imanente contribui isso, para fazer revisão bibliográfica, não é? Agora, uma pesquisa não é só revisão bibliográfica. Se nós pensamos em fazer com que a pesquisa contribua para as formações, para a transformação social, então a pesquisa tem que contribuir para uma intervenção social também. Então, a revisão bibliográfica é só um momento da pesquisa, que pode ficar nesse momento. Eu penso o seguinte, quem faz dissertação de mestrado, se eu tivesse a oportunidade de trabalhar num programa de pós-graduação, isso, para mim, está claro. Vai fazer mestrado? Então, você vai fazer revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica vai te ajudar a você fazer uma tese de doutorado. A tese de doutorado é uma revisão bibliográfica mais uma pesquisa de campo, né? Isso que a gente chama de pesquisa empírica. Então, fazer uma análise da realidade a partir, não é, de uma teoria que você já assimilou no mestrado. Porque a pesquisa é cumulativa, a gente tem que ir acumulando conhecimento. Porque se eu não tiver teoria acumulada na minha memória, com o que eu vou discutir? Com o que eu vou trabalhar? Quais as categorias? Quais as teorias? Então eu penso que eu estou tendo a oportunidade, né, de trabalhar com o José Paulo Neto e de trabalhar com o Tomás Tadeu da Silva, e o trabalho com esses autores permite eu enxergar claramente a complexidade de uma pesquisa, não é? Então, uma pesquisa, ela pode ser uma pesquisa só bibliográfica, mas também pode ser uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de campo, e qualquer pesquisa de campo pressupõe uma investigação bibliográfica, né? Nenhum pesquisador vai para campo sem estar abraçado, não é? Embasado numa teoria que permita interpretar os dados que vão ser coletados, que vão ser colhidos na realidade. E aí eu tenho os instrumentos que vão me ajudar na coleta de dados. E isso daí todo mundo sabe, a tal do questionário, da entrevista aberta, fechada, não é? Documentos, análise de documentos, não é? A análise de conteúdo está relacionado com a revisão bibliográfica, a análise do discurso está relacionado com a revisão bibliográfica. Então, uma pesquisa, né, ela tem vários momentos de concreção. O que me parece, eu não sei se ficou claro para vocês, quando vocês leram José Paulo Neto, é que o método de Marx, da maneira como José Paulo Neto trabalha, está relacionado com teoria, né? O método, da maneira como José Paulo Neto analisa no texto dele, na introdução do estudo do método de Marx, o método é teoria, não é procedimento, não é? Por exemplo, não tem como eu trabalhar
com o método da leitura imanente naquela compreensão que o José Paulo Neto constrói a partir de Marx, né? Ele vai fazer uma série de esclarecimentos como Marx utilizava, né? Como é que Marx considerava o método, né? Que o método é muito diferente da forma como Lukács, né? Quando ele vai discutir a questão do método, né? A questão do método em Marx não é a mesma coisa para Durkheim e para Weber. Né? Não existe a possibilidade de, em Marx, você trabalhar com hipótese. Não tem a possibilidade de você aplicar o método de Marx à realidade. Isso é um absurdo na interpretação, né, de José Paulo Neto. O método de Marx é inaplicável. Né? Está relacionado àquilo que a Geisa falou no encontro passado. Né? O que Marx nos deixou como legado não é a lógica para estudar o capital. O que ele nos deixou foi a lógica do capital. Foi a lógica do capital. O que ele nos revelou, né, no volume 1 e livro 1 do Capital foi a lógica do capital, a partir de categorias simples a categoria complexa. Está ali a lógica do capital. Mas ele não nos deixou uma teoria da lógica para estudar o capital ou qualquer outro objeto. Então, Marx não desenvolve procedimento. Marx não desenvolve procedimentos como hoje nós entendemos o que seja procedimento. Mas veja só, o que eu estou querendo enfatizar não é porque Marx não desenvolveu procedimento e não é porque nós não podemos aplicar o materialismo dialético histórico, né? O que ele chama de materialismo dialético, ou então método dialético, na realidade, que nós não podemos utilizar questionário e entrevista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Então, embora o método em Marx seja uma teoria de quê, Ciro? Teoria do ser social, né? Teoria da totalidade concreta, teoria dos complexos sociais e das categorias que dinamizam os complexos sociais. Embora Marx, né, construa essa teoria, nada impede que, para conhecer a realidade, que esse era o objetivo dele, conhecer a realidade, que nós não usemos o questionário, a entrevista, todas as técnicas, o SPSS, não existe problema em usar essas técnicas de pesquisa para fazer o levantamento de dados. Isso é uma coisa que os mais ortodoxos não vão aceitar nunca. Né? Os mais ortodoxos, dentro do marxismo, aquilo que o Moïse Postone chama de marxismo tradicional, não vai aceitar que nós sejamos heterodoxos, porque então nós vamos comprometer o método marxista. Não é mais marxismo. Né? Então além de existir concepções diferentes de ciência, de como nós podemos conhecer, a gente pode conhecer através do discurso sem estudar a realidade, o outro não. O outro a gente conhece o mundo a partir de uma teoria. Né? E a teoria, por exemplo, no caso de Marx, foi desenvolvido, o método de Marx foi desenvolvido em mais de 15 anos, 20 anos de estudo. O método vai aparecer no Capital por inteiro, não é num capítulo específico. Marx não escreveu um livro sobre metodologia. Não é? Ele vai escrever alguns insights esparsos e distribuídos em uma série de livros, mas ele não vai escrever sobre um método da sociologia, um método da economia, e nem da economia política. Se a gente for lá ver nos Grundrisse ou na Paracrítica da Economia Política, 5 páginas que ele vai fazer um esboço lá de como ele mais ou menos trabalha. Bom, o que eu estou querendo conversar com vocês, e eu já estou encerrando, né, para permitir que vocês perguntem, que vocês participem, né, para que vocês intervenham, né, no caso de dúvidas, né, para a gente poder conversar sobre as dúvidas de vocês, é que fazer ciência, descobrir o mundo,
envolve questões políticas, envolve questões ideológicas. Existe muito conflitos entre os intelectuais em como conhecer o mundo. Faz parte do mainstream, não é? Acadêmico e de pesquisa social. Então, quem se propõe a esse mundo do conhecimento tem que ter claro que existem conflitos entre os intelectuais, não existe unanimidade e existem concepções de teorias sociais radicalmente diferentes e que provocam, portanto, efeitos diferentes na sociedade, não só na vida dos intelectuais que aderem a determinada perspectiva, mas na própria sociedade. E tudo isso está em discussão hoje no mundo contemporâneo. A outra coisa, não é que nós precisamos entender, a questão da história, né, no mundo acadêmico. Né? E também nós temos que entender a geografia do conhecimento, a geografia da ciência, a geografia da socialização dos conhecimentos no âmbito da sociedade. Não é só a história. Então, duas coisas importantes. A história, não é, em Marx, ela é interpretada de duas maneiras. A história é interpretada utilizada e interpretada para entender os diferentes modos de produção e a evolução do desenvolvimento social, não é? Então, a história é utilizada para isso, que eu acho muito problemático, não é? Porque essa concepção acaba aderindo a uma perspectiva evolucionista e que muitas vezes cai no determinismo histórico, que a história é que determina, não é, as possibilidades de nós sermos livres. E aí a história assume uma figura, não é, abstrata e que eu fico refém desse entendimento. Então, se a história determina os processos sociais, então nós temos que só, não é, esperar, temos que aguardar para haver uma crise entre as relações de produção e as forças produtivas, abrir uma crise e haver transformações, porque nós não temos condições de modificar a história, porque a história se transforma, a história se transforma não de acordo com a nossa vontade. Então, tem uma interpretação da história que eu fico muito preocupado com essa interpretação. Me incomoda muito. Me incomoda muito, não é, me sentir impotente em relação ao que eu posso fazer e ao que eu não posso fazer. Não é? Então, isso me incomoda muito. Bom, existe uma outra concepção de história que eu gosto mais, não é? Que é entender que os acontecimentos não são frutos da natureza, são fruto das lutas, não é, entre os seres humanos e entre os seres humanos e a natureza, nas condições de existência. A luta em superar os obstáculos epistemológicos ou então os obstáculos naturais, né? Então, existem os obstáculos naturais e nós podemos superar esses obstáculos. Então, o ser humano é o produtor da história, é produtor da realidade social. Então, essa visão de história me agrada mais. Mas se essa perspectiva da história ela permite eu pensar a pesquisa e o estudo como possibilidade de emancipação minha e dos outros, minha e da realidade social. Ou seja, essa perspectiva da história me coloca em situação na ciência. Ou seja, no âmbito da ciência, como pesquisador, eu posso me investigar eu mesmo, eu posso me fazer de objeto, eu posso fazer uma análise da minha consciência de pesquisador, da minha consciência de professor. Então, eu posso me colocar em
evidência em questionamento. Eu posso fazer exame da minha consciência como pesquisador. E, nesse sentido, eu posso observar e identificar os meus limites para superar esses limites. Por quê? Porque eu sou responsável pela ciência e eu sou o responsável por me constituir como pesquisador. Eu posso ser um pesquisador da maneira como eu penso ser. E aí eu trabalho para isso. Eu trabalho numa perspectiva, num projeto de me transformar nesse pesquisador que eu desejo ser. Então essa perspectiva de que que o resultado, eu não sou o resultado de Deus ou da natureza, eu sou o resultado de mim mesmo, né? Da maneira como das atividades que eu me ocupo no meu cotidiano, então eu sou fruto dessas atividades. Então, se eu me ocupar de determinadas atividades, eu vou resultar numa pessoa diferenciada. Então, essa possibilidade, essa outra perspectiva de eu pensar a história me desloca, provoca um deslocamento daquela bipolaridade entre sujeito e objeto. Me coloca, me posiciona numa perspectiva dialética. Qual é a perspectiva? Tudo está em transformação. A pesquisa está em transformação. E na pesquisa eu também me transformo, eu me renovo, eu me revoluciono, eu me faço uma outra pessoa. Então, a pesquisa, não é? Eu não preciso ficar esperando a revolução socialista, a revolução comunista. Eu posso fazer uma revolução em mim mesmo, eu posso me tornar uma pessoa diferente de mim na medida que eu me aproprio de determinadas linguagens e reterritorializo o meu corpo com essas linguagens e, através dessa literaturalização do meu eu, convivendo com os outros no mundo, eu sou capaz de provocar uma grande transformação. Então, é essa perspectiva que a leitura imanente traz para nós. É essa perspectiva que está relacionado ao conceito de formação de si e que traz o Fábio para o Rio, para Alagoas, e que mobiliza outras pessoas, né, querendo entender o que é isso da leitura imanente e como é que ela... Eu quero vivenciar isso para perceber como é que isso acontece em mim mesmo. Eu quero me fazer experiência, eu quero fazer da minha vida um laboratório e vivenciar todo esse vulcão, não é, que a leitura imanente abre, não é, e promete e propõe e nesse processo de pesquisa, de investigação e do estudo. Ou seja, existe uma potência na pesquisa, uma potência no estudo que nós temos que cultivar, não é? E a gente cultiva fazendo artigo, a gente cultiva fazendo monografia, a gente cultiva fazendo dissertação. Isso é possível fazendo o que vocês, não é, o que nós fazemos cotidianamente. E com isso a gente cuida, e com isso nós cuidamos de nós. Então, veja, para concluir mesmo, o texto do Tadeu da Silva, ele apresenta para nós uma perspectiva de pesquisa baseada no pós-estruturalismo e apresenta para nós as ferramentas utilizadas por essa perspectiva de pesquisa. O José Paulo Neto apresenta para nós também, não é, uma série de ferramentas numa perspectiva de pesquisa completamente diferente do pós-estruturalismo. Em ambas essas pesquisas, o que eu não vejo é que... Peraí, desculpe. Nessas abordagens sobre pesquisa, sobre teoria, sobre crítica, sobre objetos de investigações, o que eu não vejo é uma visão revolucionária no âmbito da pesquisa. O que eu não vejo nesses dois... Os gatos estão fazendo amor. Espera aí, só um minuto.
voltando. Os gatos aqui, fica cheio de gato aqui querendo transar com a minha gata. Ela é bonitinha, aí pronto. Bom, esquece isso. Voltando aqui. Então, duas abordagens de pesquisas completamente diferentes, não é? Apresentando várias ferramentas, vários elementos, vários componentes, não é? Um componente da pesquisa dialética, componentes da pesquisa pós-estruturalista, em ambas as pesquisas, não é? O que me parece é que elas deixam escapar justamente isso que eu penso ser fundamental numa pesquisa. Como Marx estudava? Como é que ele estudava? Como é que Foucault estudava ou como é que Lyotard estudava? Como é que Lyotard se transformou no que ele se transformou? Como é que Marx se transformou naquilo que ele se transformou? Como, afinal de contas, eles estudavam? Como eles pesquisavam? Como é que eles trabalhavam os conteúdos? Como é que eles liam, né? Então, é isso que para mim é a dimensão da subjetividade. Embora, não é, o Tomás da Silva valorize a questão da subjetividade em comparação, né, ao pensamento do Paulo Neto, embora Paulo Neto também não rejeite a questão da subjetividade, eles não fortalecem algo que me parece que está relacionado com a formação do pesquisador, como se a pesquisa fosse só um movimento, não é? Um movimento da teoria, da elaboração teórica, quer dizer, da cabeça para o mundo, ou então do mundo na hora de conhecer. Sim, mas e a interioridade humana, a memória, os afetos, isso aí, como é que está colocado isso? Então, essa dimensão é a dimensão que nós vamos trabalhar no próximo encontro, não é? E aí eu vou enviar um texto sobre a formação de si, né? Os 2 primeiros ensaios do livro Estudo e Virtude, né? Para a gente entrar agora, depois dessas reflexões, né? Do Rodrigo Ventura, não é? Depois dessa reflexão, né, que nós fizemos. Não, primeiro a gente fez uma reflexão para todo mundo entender que a leitura imanente não é uma coisa que saiu da minha cabeça e não é uma coisa de um trabalho unilateral, né? Ela tem as suas âncoras. Uma das âncoras da leitura imanente é a perspectiva freiriana de educação, ou seja, né, a formação, a pedagogia tem a ver com a libertação. Nós procuramos, né, nos envolver e nos referenciar nessa perspectiva da pedagogia da autonomia, da pedagogia da libertação. E aí, quer dizer, a gente tem que entender o que significa isso. Aí, conversamos sobre o capítulo 2 do livro Pedagogia do Oprimido, e aí nós vimos 2 autores, um relacionado com a pedagogia da emancipação, né, que é o La Boétie, né, que é o discurso da servidão voluntária. Ali existe uma proposta de como superar a tirania. Se a tirania, lá no século XVI, era relacionado a uma pessoa, hoje a tirania está despersonalizada, né? O capital não é uma pessoa, né? Uma função administrativa, o gestor não é uma pessoa, né? O técnico disso não é uma pessoa. O pró-reitor e o reitor não são pessoas, né? As pessoas passam pelo pró-reitorado e pelo reitor, e outra pessoa ocupa. Ele é fixo. As pessoas morrem e essas funções continuam. O que é eterno são as formas sociais e não as pessoas. Então, o tirano foi despersonificado, não está personificado em pessoa. Daí a dificuldade da gente se confrontar com ele. Então, o texto do La Boétie é muito importante para nós, não é? O outro texto é o capítulo 3 da evolução da educação de Durkheim, onde ele vai defender a pedagogia bancária
e nesse capítulo vai ter lá todos os componentes que Paulo Freire critica no capítulo 2 da Pedagogia do Oprimido. Está lá todos os elementos da pedagogia bancária. E aí, visto, não é, as âncoras da leitura imanente, nós passamos a estudar o que é perspectiva teórica, o que é crítica, não é? Que é abordagem de pesquisas, né? Abordagens diferenciadas, as consequências, né? O texto do Tadeu da Silva é muito importante para nós, porque se debruça sobre uma categoria fundamental da educação contemporânea, sobretudo da educação brasileira, que é o currículo. Então, tem uma categoria concreta, que todo mundo já ouviu falar, já tem mais ou menos familiaridade, que é a questão do currículo. Então, o texto é importante, apesar de ser pós-estruturalista, mas não é um texto que a gente tem que respeitar. E vimos uma perspectiva teórica, filosófica, marxista, com José Paulo Neto, que é com quem nós vamos dialogar. E apresentamos um texto que é a gênese, não é, da ontologia da leitura imanente, que é o texto do Rodrigo. E no próximo encontro, a gente entra direto na leitura imanente, discutindo o conceito de formação de si, não é? O conceito de formação de si. Pronto. Eu acho que é importante fazer esses resumos para nós se localizarmos nos conteúdos que nós estamos trabalhando. Eu queria pedir desculpa a vocês, queria pedir mais uma semana para eu concluir a elaboração do programa e enviar para vocês. Fábio está todo dia aqui no meu pé, de maneira sistemática. Porra, Ciro, o povo está me cobrando. Eu estou fazendo já, mas é que essa semana e a passada foi muito conturbada, não é? Mas com mais uma semana eu termino e envio a vocês. Pronto, sou todo ouvido, o microfone é de vocês, para vocês perguntarem. Geisa, está... Temos na fila Guiomar e depois Geisa. Pronto, então, Guiomar. Guiomar? Já, consegui. Eu estava tentando ligar o microfone. Boa noite para todos e todas. Boa noite, Guiomar. Gente, saudade de uma galerinha aí. E eu levantei a mão sem querer, por incrível que pareça. É isso que eu tenho para falar. Vai, Geisa. Então eu falo. Era a respeito de uma das tuas falas, Ciro, que tu me lembrou de uma passagem do texto. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer por essas quartas-feiras, que estão sendo muito fundamentais nesse processo de estudo que eu estou tentando empreender. Parece que o curso foi feito no momento certo, foi bem providencial esse curso. Então, gratidão ao Ciro, à professora Elione, à professora Sandra. Quando tu estava falando da questão do como Marx estudava, dessa questão que ele utilizava formulários, enfim, entrevistas e tal. Tem uma nota de rodapé na página 35, que o Zé Paulo fala que não é para a gente se esquecer, que ele fala assim, não esqueça de que Marx, de 1848 até o fim da vida, foi um permanente analista de conjunturas históricas, políticas, econômicas e sociais. E aí eu coloquei, né? Eu falei, então, para fazer a minha pesquisa, eu preciso aprender a fazer análise de conjuntura, porque faz parte desse processo de pesquisa. Eu lembro que a professora Elione, né, que é a minha orientadora, me pediu para ler Os 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que é uma análise de conjuntura que Marx faz, né, da ditadura de Luiz Bonaparte na França, que é um texto muito interessante e que desperta esse sentimento, que eu até coloquei no chat aí, de vontade de estudar, porque a escrita do Marx, né, quando ele faz essa análise, é muito sarcástica, você vê que ele tem apropriação muito profunda da história, dos fatos daquele momento, né? E aí eu também anotei aqui alguns pontos, eu não marquei a página, infelizmente, mas que ele diz assim, que a partir de 1852, Marx se dedicou obsessivamente, essa palavra obsessivamente chamou minha atenção, quando ele diz que a partir de 1852, Marx se dedicou obsessivamente ao estudo da sociedade burguesa.
ele fez análise de documentação histórica, ele percorreu praticamente toda a biografia já produzida da economia política até aquele período, ele acompanhava os desenvolvimentos da economia mundial, leva em conta os avanços científicos que rebatem na indústria e nas comunicações. Ele considera as manifestações das classes fundamentais, burguesia e proletariado, em face da atualidade. Então, assim, entra nessa questão da análise de conjuntura. E aí eu me pergunto, assim, porque é muito difícil você fazer análise de conjuntura. Acredito que entra nessa parte do como Marx estudava. Ele estava antenado a praticamente todos os acontecimentos da época dele. Aí eu não vou ficar lendo aqui todas as anotações que eu fiz, porque senão eu vou levar a noite inteira. Quando ele fala da questão do período histórico e tal. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver. Eu coloquei perguntas para minha pesquisa, a partir da leitura que eu fiz, né, do livro. E assim, todo período histórico tem as suas próprias leis, Marx fala, na página 24. Aí eu fui e faço uma pergunta também. A dificuldade da gente entender quais são as leis do nosso período histórico, já que todo período histórico tem uma lei. E como identificar um período histórico? Essas questões todas, né? Enfim, são mesmo reflexões e essa questão da análise de conjuntura que eu achei interessante. É isso. Bruno Rodrigo também está com a mão levantada, só para... Certo, ok, obrigado. Boa noite, pessoal. Só para complementar aí, professor Ciro, e os demais, a fala da Geisa, é que o senhor, inclusive, aí na sua fala, fez esse apontamento, né? Da necessidade de sermos estudiosos. E aí a Geisa falando de Marx, e aí eu fui lembrando das leituras, né? E o quanto o Marx, ele foi estudioso, né? Tanto para o lado da epistemologia, para o lado do conhecimento, a partir para ele mesmo poder escrever. Então, Geisa, eu lembrei na leitura dos Grundes, professor, né? Não sei se a pronúncia está correta, mas ali ele dá uma aula, né? Do quanto ele estudava tanta história, filosofia, economia, para ele poder trazer seu conhecimento, apontar para a gente, né? Trazer à tona ali. Então, ali é o quê? Um conhecimento epistemológico. E aí entra dentro dessa perspectiva que a Geisa traz da análise de conjuntura. Então, só para reforçar, professor Ciro, a necessidade, a importância que tem, né? Da gente realmente estudar, né? Densamente, principalmente do lado epistemológico, o próprio lado histórico da produção do conhecimento, ele está, logicamente, inerente à própria questão do ser humano, e é condicionado aí para a gente, né? Mesmo em decorrer dos períodos históricos aí, seja da antiguidade até a gente chegar na idade contemporânea. O conhecimento, como o senhor deixou bem claro, ele está associado ao lado aí o papel do homem e também a questão da própria maneira, né, de como a gente agir em detrimento dos sistemas que já ocorreram, e no caso aqui, o sistema atual, o sistema capitalista, que vem aí desde das grandes navegações aí com o capitalismo comercial, né? É isso, só para complementar a fala da Geisa. Obrigado. Alguém tem mais alguma coisa a perguntar que vai nessa mesma direção, ou eu posso responder rapidinho? Posso responder, né? Olha só, eu não lembro agora, mas eu posso procurar. Vocês vão aprender a fazer leitura de conjuntura com Gramsci. Gramsci tem um texto, né, que permite a gente fazer análise de conjuntura. Né? E a análise de conjuntura não é uma coisa tão simples como parece, não. Tem que fazer um quadro, tem que identificar vários atores. Então, para você aprender a fazer análise de conjuntura, você tem que identificar os atores sociais, o que cada ator social defende. E aí tem lá no... É o seguinte, lá no 18 Brumário, como Elione falou, se você for ler com atenção, ali tem um quadro de conjuntura. Você tem como você elaborar um quadro a partir daquele texto ali, né? Nenhum, eu pelo menos eu não conheço nenhum texto, nenhum artigo, ensaio, alguma coisa, nem de Marx, nem de Gramsci, nem de ninguém, que explique como é que faz análise de conjuntura. Mas se tem um texto de Gramsci, tem esse 18 Brumário, é clássico, que a gente fazia isso quando eu fazia mestrado, a gente fazia análise de conjuntura a partir desses textos. Aí o professor botava um quadro e colocava atores sociais, partido político. Aí por exemplo, o jornal para Gramsci é considerado como partido político. Aí a gente colocava e preenchia esse negócio daí, né?
E aí, se você quiser fazer uma análise contemporânea, você tem que fazer a mesma coisa, tem que colocar os diferentes partidos, os diferentes jornais, as diferentes perspectivas, os diferentes programas, é muito difícil. Eu acho o seguinte, para nós, no caso desse curso aqui, e no caso de vocês, a melhor análise de conjuntura é você colocar numa tabela, não é? Quanto tempo que vocês têm para fazer a tese de vocês, a dissertação de vocês, não é? Quantas páginas vocês leem por dia, por semana, por mês, para vocês chegarem e decidirem que só vai ser possível ler 3 livros, 4 livros, 5 artigos, 10 artigos, do que não fazer essa conjuntura da realidade, não é, que vocês estão vivendo, para agora, nesse momento agora, fazer análise de conjuntura como Marx fazia e Gramsci fazia. Isso um primeiro ponto que eu queria considerar. Vocês têm que fazer análise de conjuntura da vida intelectual de vocês, para saber quantas horas vocês têm por dia para vocês estudar, fazer um programa, não é, por mês, dias, semana, o que vocês vão estudar até o final da tese, para vocês poderem se posicionar. Isso vai deixar vocês mais tranquilos e mais seguros. A outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, não é? Marx fazia análise de conjuntura, 3 filhas de Marx morreram de fome, certo? 3 filhas de Marx morreram de fome. Não é? Então, não sei se vocês vão estar dispostos de largar o trabalho, de ter alguém para sustentar vocês, não é? Eu estou aposentado, então eu posso fazer... Mas, por exemplo, Sandra e Olione, elas não estão aposentadas. O tempo é exíguo, então tem que ver. Tem muitas pessoas que têm que trabalhar, estudar, então isso é muito problemático, entendeu? Eu acho que a gente tem que se empolgar, tem que se envolver, mas não pode, mas tem que fazer uma análise da nossa realidade também. Quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir. Porque se empolgar demais, aí daqui a pouco pode se perder nessa empolgação, e aí eu fico com receio, né? Porque vocês têm prazo. As pessoas que estão fazendo tese, dissertação é 2 anos, doutorado é 4 anos. Isso tem que colocar no mapa direitinho, fazer um planejamento de pesquisa. A Alda Judite Alves tem um texto, um artigo, que eu posso mandar para vocês, que é sobre planejamento de pesquisa. Então tem que ir com calma nisso aí. Agora, também eu acho assim, eu não estou querendo jogar água fria, não. Eu acho ótimo. Eu acho que pesquisa é isso mesmo. Pesquisa é uma coisa que coloca a gente além daquilo que a gente pode fazer. Se a gente está nesse pique, nesse clima, eu acho que é isso que é pesquisa, né? É tirar a gente dos eixos, tirar a gente da zona de tranquilidade, da zona morta, enfim, né? Fazer com que a gente dê uma nova dinâmica da nossa vida. E, bom, era isso, sobre essa coisa de dinâmica de pesquisa, né? Vai, Geisa. Estou satisfeita, acho que eu esqueci de baixar a mão. Bom, gente, é isso, já são 20h58, né, para a gente concluir no horário que a gente se comprometeu. Eu estou feliz com o que a gente vivenciou hoje aqui. E semana que vem a gente vai conversar sobre a categoria formação de si. Vou mandar o texto pelo Fábio. 2 coisas. O texto de formação de si, mas eu vou começar lendo as teses sobre Feuerbach, as 11 teses. Vou começar pelas 11 teses. Aí concluo e entro na formação de si. E no próximo encontro, a gente provavelmente, se a gente se saciar com o que eu for apresentar, aí a gente já começa a fazer leitura imanente para vocês verem como é que faz leitura imanente. Certo? Certo. Pronto. É isso. Minha gente, boa noite.
Boa noite. Eu Boa gostaria noite, de me pessoas. despedir, a vontade era Boa ficar noite, aqui a meu noite povo. inteira, mas, infelizmente... Tchau, Boa noite, Fábio. Tchau, professor. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. Ei, Tchau. Liga para mim, Silvia. Se puder ligar para mim. Ligo sim. Tá. Tchau, bonitão. Espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Foi maravilhoso. Eu anotei quase que um bloco inteiro aqui hoje. E eu acho que eu esqueci de falar para a Sandra gravar, ela só gravou o finalzinho. Nada, tá gravando antes de começar a aula. Ô, Sandra, coisa pura. Tava passando música ainda, ela já tinha botado para gravar. Olha, desculpe o atraso, mas eu terminei no horário, viu? É verdade, 2 minutos antes. Tchau, minha Valeu, gente. tchau. Preciso falar contigo também, viu, Fábio? Depois Tá. eu ligo para tu. Beleza. Ou então tu liga para mim. Tá. Amanhã ou hoje? Amanhã. Tá, amanhã eu te ligo, então. Tu vai dormir que hora? Eu tenho dormido tarde, porque eu tô fazendo um monte de coisa. Tá Se certo. quiser me ligar. Tá bom. Tá? Se não, amanhã eu te ligo. Tá bom. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, Zaine. Tchau, Guiomar. Foi ótimo estar com você essa noite.